Um povo, uma missão, múltiplas formas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que Ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus, em confiança pela fé nele. A promessa é um povo diverso, homens, mulheres, jovens, crianças de norte a sul do país, igrejas rurais, igreja nas casas, igreja nos grandes centros, dons e talentos distribuídos conforme a múltipla manifestação da graça de Deus em Cristo. Temos sido chamados a viver em unidade para cumprir uma única missão. Porém, isso se dá de diversas formas. Ao pensar sobre o assunto, temos que olhar para a visão que Deus tem nos dado. Uma igreja viva. Essa igreja viva se manifesta de diversas formas para alcançar todas as pessoas, em todas as culturas. E para isso é preciso da multiforme graça e da multiforme sabedoria de Deus agindo na igreja. O plano de Deus fica explícito nos céus e na terra quando Deus se manifesta em diversas formas na igreja. Por meio da sua graça, avançaremos na revitalização, na plantação, na missão urbana, nas casas, nos recantos, na missão global, como um só povo que tem uma missão. As múltiplas formas da graça para a igreja nasce na multiforme sabedoria de Deus. Um povo, uma missão, múltiplas formas. Graças a Deus. Pai do Senhor, irmãos, irmãs, boa noite a vocês. Todos sejam muito bem-vindos aqui. Você está nos visitando a primeira vez, seja muito bem-vindo nessa casa de oração. Quero convidá-los a abrir sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 9, para nós meditarmos juntos nessa palavra nessa noite. Mateus, capítulo 9. Hoje eu olhei para cá, senti falta ali, está lá atrás um negócio, a outra está aqui, mais um monitor de retorno para a gente, graças a Deus. Uma bênção a gente poder contemplar aí os recursos que nos ajudam nisso. Mateus capítulo 9, versículo 35. Vou dar continuidade aqui aos irmãos essa série de ministração de pregação sobre uma igreja, para a cidade. E hoje, irmãos, falar sobre Cristo e as cidades. Acabamos de cantar uma canção que fala sobre isso, canção bíblica, totalmente bíblica, e uma bênção a gente poder refletir sobre isso em nome de Jesus. Vamos entender qual que é a visão de Jesus em relação à cidade, o que é que Jesus vai estar trazendo para a cidade. Então é isso que nós iremos meditar junto, Mateus 9, 35, você pode acompanhar aí? Nos diz assim a palavra de Deus, eu estou lendo aqui na NVI. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando-os nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Vamos orar, irmãos? Ore pela minha vida, pela sua vida, que o Senhor possa preparar teu coração, receber a palavra dele em nome de Jesus. Meu Deus, me entrega em tuas mãos. Glorificado é o Senhor na nossa vida, por tudo que nós entoamos aqui de cânticos, louvores a Ti, por aquilo que nós Te adoramos, celebramos a Ti, por aquilo que o nosso caráter diz que somos diante do Senhor e aquilo que Tu significa para nós, como nós aprendemos ontem na lição. Abençoe nossa vida, abençoe ao receber a Tua palavra, que possamos estar cheios da Tua presença ainda mais do que nós sentimos aqui em meus louvores. Que o Senhor se revele a nós, o Senhor fale conosco, nos ajude a estar atento, nos ajude a perceber o que o Teu Espírito Santo quer falar à igreja, nos ajude a entender que o Senhor marcou um encontro conosco aqui nessa noite, independente de outras pessoas que não puderam estar aqui, Senhor, mas nós estamos aqui, Senhor. O Senhor tem algo a nos falar nessa noite, que o Senhor use a minha vida, em nome de Jesus, eu me coloco nas Tuas mãos, ó Pai. Perdoa o nosso pecado, nos ajuda a Te entender o que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Ajuda-nos, ó Deus, entrega em Tuas mãos, que o Senhor nos quebrante nesta noite, o Senhor traga uma palavra ao nosso coração, ó Deus. Talvez alguém que está sedento da Tua palavra, precisa Te ouvir, precisa
entender um propósito, precisa de uma resposta. Fala, Senhor, em nome de Jesus, como Tu queres. Usa a minha boca aqui, Senhor. Usa o meu intelecto, a minha mente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Chamados a fazer. Eu trouxe para ilustrar, para ficar da maneira visual, que é o que nós estamos vivendo já de certa forma, mas falta ali alguns passos para a gente concretizar algumas etapas em relação do que Deus tem a fazer por meio da nossa vida, que é algo que depende muito também de nós, em relação do que Ele tem a fazer, daquilo que nós nos engajamos. Eu queria que você entendesse, meu irmão, aqui algo sobre Cristo e as cidades. Se nós pararmos para pensar, nós vivemos em um lugar e a cidade ela está repleta de situações muito caóticas. Comentei um pouquinho da última vez sobre o caos da cidade. E a cidade ela está cheia de pessoas vazias, cheia de pessoas de si mesmo, cheio de ego, cheio de pensar em si, cheio de propósitos somente pessoais, né? O olhar voltado totalmente para si mesmo. E longe do próximo, longe do coletivo, longe da preocupação com o outro, tudo voltado de uma maneira individual. Ninguém está preocupado com nada da cidade, ninguém está preocupado com nada das pessoas, ninguém está preocupado se as pessoas estão aflitas, se estão sofrendo, se estão com problemas emocionais, ninguém está preocupado com nada disso. Porque cada um está preocupado com o seu próprio núcleo familiar, com as pessoas do seu contexto, e olhe lá quando estão preocupadas com isso, que às vezes nem se preocupam, ou consigo mesmo, como eu comentei aqui anteriormente. E aí é um grande problema, porque a gente coloca os problemas da cidade, que de fato tem participações, multifatores aí, né? Tem a parte das autoridades, a parte dos órgãos, a parte de tudo que é responsável por isso aí, pelas demandas da cidade, sendo que tem um porém, irmãos. É isso que eu quero que você atente aqui no que eu vou falar em relação a Cristo e a cidade. Quando a autoridade, órgãos e pessoas, enfim, filantropia, o que você imaginar, instituições, o que fazer quando tudo isso, essa conjuntura aí, não consegue resolver o problema de salvação? Quem é que vai fazer a salvação? Quem que vai trazer a salvação? Quem que vai levar a salvação? Quem que vai levar a redenção? E cantamos aqui a canção, quem que vai levar a cura para o aflito da alma, que não tem cura? Quem que vai levar a salvação para os que estão condenados? Quem que vai levar a tirar a cegueira, curar a cegueira espiritual de muitos que não conseguem enxergar, que tem uma vida pecadora, totalmente devastada, longe de Deus? Quem é que vai fazer isso? Vamos colocar isso para os órgãos fazerem, as autoridades fazerem, as instituições fazerem, as associações fazerem. Quem que vai fazer isso? Ou seja, algo que Jesus deixou para nós fazermos, nós precisamos fazer. Quando a gente olha para isso, irmãos, a gente consegue perceber que em meio ao cenário vazio da cidade, vocês prestaram atenção, não sei se vocês já tentaram, as pessoas andam totalmente conectadas em si mesmo, né? Mas não com os outros, ou de uma forma digital. E a gente olha para o movimento da cidade, aquela agitação e tecnologia, e carros e vem e vão, trânsito, atrasos e correrias e sempre andando atrasado, como a gente anda totalmente despercebido ali em relação à vontade do Criador. E aí fica uma preocupação, se as pessoas estão totalmente desatentas, se as pessoas estão totalmente desligadas, se as pessoas estão totalmente mortas e caminham para uma condenação, sem Cristo, porque não conseguem enxergar a verdade do Cristo que veio ao mundo para salvar de seus pecados. Aí fica a questão, quem é que vai resolver esse problema da cidade? Se não for a igreja. Porque Jesus ele já fez o ato, já cumpriu seu ministério, já deu a ordem para a igreja ir avançar e ir por todo mundo, os discípulos, e façam discípulos, e batizem, e ensinem. Se não for a igreja, eu não conheço, irmãos, quem deu essa missão, do que Deus deu para fazer e como é que vai fazer, não tem outra forma. E não tem outras pessoas. Deus entregou a mim e a você para nós fazermos a missão na cidade. Por isso, uma igreja para a cidade. Agora, olhando isso e para esse caos da cidade, os problemas que tem, irmão, você precisa entender, guarda isso para você, em nome de Jesus. Você precisa entender que Jesus é a resposta para a cidade. Amém? Jesus é a solução para a cidade. Por que é a solução, pastor? Vou te explicar.
Porque tudo que a gente vem a resolver, vamos colocar aqui, uma pessoa cometeu um delito, o camarada vai preso, é solto, depois ele volta à mesma prática. Talvez mude ou melhore, mas continua com o coração caído. E vai praticar a maldade, vai maquinar o mal, a iniquidade e tal. O problema para uma pessoa que vive com problema de moral, problema, enfim, questões de pecado e por aí vai continuar fazendo, porque é uma vida normal, o anormal vira normal, né? Ela entende que aquilo ali é a vida dela e não tem problema nenhum, não tem erro nenhum. Agora, quando Jesus entra na vida do pecador, quando Jesus entra no coração da centralidade humana, aí há transformação. Então, aquele camarada que cometeu um delito, que fez prática errada, aquele casal que houve desavença e foi destruído, ou sei lá, separação. Irmãos, há restauração para as pessoas que estão em Cristo. Há restauração, há transformação, há redenção, há resgate para as pessoas que estão em Cristo, que estão perdidas, agora achou-se com Jesus. A resposta, irmãos, para o caos, para o coração humano é Jesus. A resposta para uma cidade ser transformada é o Cristo, não tem outra coisa. Não tem outra performance, não tem outra ideia, não tem nenhuma ideologia, não tem nenhum outro método, não tem nenhum outro ensino, não tem outro princípio, não tem nem outros valores. A resposta para a cidade é Jesus. A resposta para a vizinhança é Jesus. A resposta para a família é Jesus. A resposta para a enfermidade é Jesus. A resposta para a condenação é Jesus. É a graça de Deus sobre nossa vida. E aí implica numa questão. Se a resposta é Jesus, o que é que Jesus fez em prol da cidade? Aí a gente entra nesse texto para você entender. O que é que Jesus fez em prol da cidade? E o que é que nós precisamos fazer, já que Ele fez e deu a ordem para nós? Irmãos, em primeiro lugar, eu quero compartilhar com os irmãos aqui uma lição importante. Queria que os irmãos guardassem isso. O que é que nós aprendemos com o ministério de Jesus nas cidades quando Ele percorreu no seu ministério terreno aqui, em vida, juntamente com seus discípulos? O primeiro ponto, irmãos, versículo 35. Jesus, ele tinha um ministério dedicado. Primeiro ponto, Jesus tinha um ministério dedicado. Tinha dedicação no seu ministério. Se você observar o versículo 35, ele fala assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Irmãos, Jesus ia passando por todas as cidades. Sabe, eu fui pesquisar, até anotei aqui para não esquecer. Em média, a região da Galileia ali, os povoados, que era uma província, né, vamos dizer assim, como fosse uma região administrativa, assim, que nem aqui Brasília. Irmãos, tem em média ali umas 200 cidades. Um conjunto de cidades, povoados, aldeias, que você imaginar. Dava em média uns 200 lugares. E é por isso que aqui está colocando no plural, que ele ia passando por todas as cidades. E ele ia passando também por todos, outro rol de conjunto de pessoas, todos os povoados. E ele ensinava também nas sinagogas. Na sinagoga que ele passava, no povoado, onde tinha a sinagoga, ele também ensinava lá. Também no plural, ele passava nas sinagogas e ensinava nas sinagogas. Um outro detalhe é que ele pregava as boas novas, ou seja, ele levava o evangelho, a mudança para as pessoas, a esperança para as pessoas, a mensagem do reino de Deus, né? A mensagem dele mesmo. E ele curava as pessoas das enfermidades e doenças. Você consegue entender, irmãos, que o ministério de Cristo, ele percorria os lugares na sua vida diária. Ele se movimentava. Eu falei aqui no primeiro sermão sobre a questão da igreja para a cidade, conceituando que a igreja precisa se movimentar. A igreja precisa estar numa engrenagem ali, se movimentando juntamente com os outros membros e fazendo um mecanismo de ação em prol da sua missão, em prol daquilo que ela acredita, em prol daquilo que ela vive. A igreja, ela precisa se movimentar, ou seja, nós precisamos nos movimentar. E eu não posso me movimentar a depender do outro irmão totalmente. Eu preciso me engajar e movimentar eu. Eu preciso me movimentar. E aí o irmão precisa assumir a responsabilidade dela, o comprometimento dela, e se movimentar junto a essa engrenagem, junto a esse corpo. Jesus, ele se deslocava, irmão. Jesus não estava, apesar do cansaço físico, em alguns momentos a gente percebe alguns textos, mas Jesus, ele não estava preocupado consigo mesmo, irmãos. Ele estava preocupado com o reino, em cuidar de pessoas, salvar pessoas.
Jesus ele não estava preocupado se ia ter ar-condicionado, se ia ter essas coisas que nem teve na sua época, se ia ter um carro para ele andar, quando ia chegar lá, que hora ia chegar. Porque para Jesus, salvar pessoas, irmãos, é uma prioridade. Levar a redenção às pessoas é uma prioridade. Por quê? Porque ele tinha essa consciência e veio ao mundo para cumprir isso, né? Entre a salvação, também levar a mensagem da salvação às pessoas, sendo ele mesmo. Se ele não fizesse, quem ia fazer? Se ele não trouxesse o ministério das boas novas, o ministério de anunciar, quem ia salvar as pessoas? Se ele não viesse ao mundo, nós não seríamos salvos. Ou seja, irmãos, a gente às vezes entra numa acomodação, numa zona de conforto, que parece que fazer alguma coisa para Deus parece que é desgastante ou é trabalhoso demais. Ou parece que a gente faz muito. Aqui na igreja a gente temos atividades oficiais sábado e domingo. Uma semana de oração no início do mês. O mais leve possível para a gente poder engajar no que realmente precisa e servir no reino que realmente precisa. Sendo que parece que quanto mais a gente tira alguma coisa para melhorar a qualidade e a gente ter mais tempo, né? Parece que a gente acaba entrando em outras coisas da nossa vida pessoal. E o tempo que é buscar primeiro o reino de Deus e as coisas estão relacionadas a Ele, a gente vai, né, se entregando a outras coisas e vamos deixando o que realmente importa. E aí eu até falei, né, uma frase que já falei aqui alguns tempos atrás, né, enquanto estou cuidando das coisas de Deus, Deus está cuidando das minhas coisas. Deus está cuidando da minha vida, o cuidado que eu estou me entregando totalmente na obra dele, Ele está cuidando das coisas que são necessárias a mim. E a gente fica nessa, irmãos, eu não sei que Cristo é esse que nós seguimos, que você segue, que a gente não faz o que Ele fez. E eu não estou falando de ser em cidade, vou 200 cidades agora, vou largar meu trabalho, largar minha faculdade, largar minhas coisas, e vou passar em 200 cidades para poder anunciar o reino de Deus. Não estou falando nada disso. Isso aqui não é fórmula, irmão, isso aqui é estilo de vida. Isso aqui é você estar num lugar e você não perder que você é cristão, que você tem luz. Isso aqui é você estar em um lugar com alguém em trabalho, e onde quer que você esteja, mas na medida que você está percorrendo, você está andando. E andando, eu estou anunciando Jesus de alguma maneira, de alguma forma. Essa semana encontrei uma senhora aqui, trabalhando a limpeza aqui do local, do prédio aqui embaixo. Inclusive até convidei para vir e tal. E eu estava falando, vi ela meio aflita, fone de ouvido, aquela coisa meio reservada, isolada e tal. Eu digo, olha, a senhora conhece a igreja, a gente congrega ali em cima e tal. Comecei a abordei ela. E ela disse assim, o pessoal às vezes procura aqui, procura por vocês, que é uma igreja muito boa, que estava lá no bosque e tal. Até me alegrei quando ela falou isso. Mas eu não conheço, tal. Eu digo, olha, a gente tem uma ação social ali, um projeto, que vamos dar as caras mais para frente um pouquinho. E vamos atender pessoas, acolher pessoas, tal. A senhora conhecer alguém, ela disse, eu preciso disso aí. Eu tenho depressão, minha filha de 8 anos tem ansiedade, tem isso aqui, tem não sei o que, não sei o que. Aí chamei ela, vamos dar um pulinho lá em cima para a senhora ver? Aí chamei ela, abri aqui, aí ela viu o templo, a estrutura, disse, olha aqui que a gente faz atendimento, eu sou o pastor da igreja e tal. E ela ficou maravilhada, parecia que a luzinha nos olhos assim brilhou, irmãos. Acendeu uma luz assim, de alguma coisa que ela poderia, quem sabe agora eu consigo talvez ser curada, ser tratada, ser resgatada de alguma coisa que eu estou vivendo. E eu queria que você entendesse que é exatamente nesse sentido que Jesus percorria, irmãos. De uma maneira intencional mesmo. Perceber que as pessoas estão aflitas perto de nós e a gente se dedica à missão que nos foi entregue. A missão que nos foi passada, ou seja, existe uma dedicação, irmãos, no ministério de Jesus. A gente percebe que Jesus percorria esses lugares com dedicação, com intencionalidade. Jesus era urbano também, Jesus não estava só no campo, no monte, na montanha. Jesus era urbano, cerca de 200 cidades, o povoado, Galileia. Jesus era urbano, tinha um estilo de vida missionário, irmãos. Jesus ele não se assusta com o número da quantidade de lugares que ele ia percorrer. A gente está preocupado com um monte de coisa que a gente tem para fazer e o tempo que a gente tem, a gente continua preocupado com as outras coisas. Ao invés de estar preocupado no momento agora é o reino. O momento agora é de desligar o celular, o momento agora é de desligar disso, o momento agora é de desconectar disso, porque eu preciso conectar no reino, porque ainda é pouco que eu me conecto no reino. É pouco que eu faço em relação ao reino. E o momento que eu tenho é o momento de me dedicar e me entregar ao reino. Como Jesus fez, ministério dedicado. Você percebe, irmãos, que o ministério de Jesus era incansável. Se dedicava no que fazia, ensinava, pregava, curava. E a questão que fica para a gente pensar aqui, no que você se dedica, já que você segue o Cristo. E ele fazia essas coisas,
para ele a cidade, as pessoas eram importantes. O que é que você se dedica na obra de Deus? O que é que você faz na obra de Deus? Eu lembro de um tempo que, quando eu era garoto, né? Muitos irmãos brigavam para fazer alguma coisa. Não sei se foi daqui do tempo de Brasília, não era daqui, né? Mas eu era garoto. E os irmãos brigavam às vezes para servir, queriam carga, aquela coisa e tal. Às vezes tinha discussões e tal. Muito comum nas igrejas, muito comum mesmo. Pessoas que ainda estão num processo de transformação e às vezes pessoas brigando, assim, meio que querendo, né, tá servindo de alguma maneira, uma visibilidade, alguma coisa, propósito errado, enfim. Mas hoje a gente procura pessoas, o Cristo procura pessoas e a gente não tem essa dedicação para isso. Aí vem aquela perguntinha de: no que eu me dedico, irmãos, na obra de Deus? Eu só venho para o culto? Só faço alguma coisa que se me pedirem? No que eu me dedico em relação ao seu reino? O que é que eu faço? Por exemplo, a minha casa é a extensão do reino de Deus. A minha vida é a extensão do reino de Deus. O meu trabalho é a extensão do reino de Deus. A minha vida em movimento é uma extensão do reino de Deus. Existe dedicação de uma forma intencional como estilo de vida. Eu sendo um missionário como Cristo foi. Daquilo que Ele me chamou para fazer. De algo que eu posso falar igual a mulher que estava limpando o prédio ali. E você poderia estender a mão para ela. Sabe como nós cantamos? Você pode ser os olhos de Jesus. Você pode ser a mão de Jesus curando e abençoando pessoas. Você pode ser os pés de Jesus levando a mensagem. Então, será que eu poderia fazer isso em dedicação ao reino de Deus, o que Ele fez por mim? Jesus, Ele ia pregando, ensinando, transformando pessoas, transformando lugares com a mensagem que Ele vivia, irmãos. Eu quero finalizar esse ponto aqui, dizendo a vocês o seguinte, irmãos. A gente até viu um pouquinho naquele vídeo ali. A igreja, ouve bem isso que eu vou dizer aos irmãos. A igreja não é um lugar para você frequentar. A igreja é um lugar para você pertencer. A igreja não é um lugar para frequentar. A igreja é um lugar para você pertencer. O que é que você faz na sua casa? Você frequenta a sua casa? Ou você pertence àquela casa? Pertence àquelas pessoas? Como é que na minha casa, se alguém sai, eu sinto, dói, ou fere, machuca, discussões, problema, resolve, a gente chora, alegra, vive momentos. E por que na igreja eu só frequento e não pertenço à igreja? Eu falei aqui no começo, na primeira pregação, e eu ministrei algo sobre isso. Eu falei sobre a mentalidade de frequentador, a mentalidade de ovelha e a mentalidade de cristão de fato. Discípulo de fato, verdadeiro de Cristo, autêntico. E a gente tem isso, irmãos. Nós não estamos aqui para ser frequentadores. Estamos aqui, achei interessante uma frase num vídeo que ele tinha, até anotei aqui. A igreja não é um local de chegada, irmãos, mas a igreja é um ponto de partida. Você entende isso que eu estou falando? A igreja é um lugar para você chegar e para você sair daqui com a missão que foi dada. A igreja não é um lugar para você chegar e ficar e depois sair e voltar para casa. A igreja é um lugar para você chegar, mas um ponto de partida de envio. É uma agência, irmãos, missionário. A igreja, ela funciona nesse aspecto. A visão de Cristo para a igreja era isso aqui. Um lugar que você chega, mas que você sai com uma visão, uma mentalidade que eu preciso fazer alguma coisa em prol das pessoas. Eu preciso levar Jesus para as pessoas. Então a igreja nunca pode ser um lugar que eu frequento, mas a igreja precisa ser um lugar que eu pertenço. A família que eu pertenço. As pessoas que eu pertenço. Quando um padece, a gente padece junto. Quando um chora, a gente chora junto. Quando um está no luto, a gente está tudo enlutado. Quando um está alegre, está todo mundo alegre. A gente tem que viver isso de maneira de pertencimento, irmãos. De pertencer, de estar ligado ao outro, chorar com os que choram, alegrar com os que se alegram. Isso é ser igreja. Mas não é para ser um lugar que a gente frequenta, irmãos. Está fora da visão bíblica sobre ser uma igreja conforme o fundamento de Cristo como cabeça. Igreja não é um lugar para você frequentar, mas um lugar, uma família para você pertencer. Eu preciso fazer parte dessa família e lutar pelos ideais dessa família. Já pensou num contexto familiar? Casal, filhos, vamos pensar aqui. E de repente, como é que você se sentiria se os seus filhos fossem só frequentadores da casa e não pertencesse à casa ou os pais? Como é que você se sentiria se tivesse um marido, sua esposa, sua mulher, enfim, se ela fosse uma frequentadora da sua casa, mas não pertencesse a você? Casal, família, casamento. Oi, querido, cheguei, estou saindo, tchau.
Ou então vice-versa, oi, já vou, meu irmão, tal, tchau, tchau. É só isso, frequentador? Não tem pertencimento, não tem ligação, não tem conexão, não tem sentimento, não tem propósito, não tem algo a cumprir, não tem uma missão daquele núcleo ali do que vai fazer. Então, família é um lugar para você pertencer, meu irmão. Igreja é isso, uma família para você pertencer e não ser um frequentador. Então, tem que ter o quê? Dedicação nessa família. O ministério de Jesus tinha dedicação. Nossa vida precisa ter o quê? Dedicação no pertencimento com a igreja. Eu não sou frequentador, eu não sou esquenta-banco, esquenta-cadeira. Eu preciso pertencer a esse grupo. Compactuar, viver o que esse grupo aqui compactua. Eu preciso estar junto. Eu preciso vivenciar isso como Cristo fez, irmãos. Jesus era dedicado no seu ministério. Amém, irmãos? Guarda isso. Nós aprendemos com Jesus em relação às cidades que ele tinha dedicação no seu ministério, pertencia. Em nome de Jesus. Segundo lugar, irmãos, Jesus ele tinha um olhar observador. Observe o versículo 36. Apenas o 36. Jesus ele tinha um olhar diferente, irmãos, para a cidade. Diz assim o 36 do capítulo 9 de Mateus: ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estava aflitas e desamparada como ovelha sem pastor. Irmãos, Jesus ia percorrendo a cidade. Cerca de 200 ali. Galileia, povoada, aldeia, sinagoga, pregando, ensinando, curando e tal. Na medida que ele ia andando nos lugares, ele via as pessoas aflitas, desamparadas, ali totalmente no leito, talvez, outros cegos, outros, sem imaginar, leproso, enfim, todo o contexto de coisas ruins, você imagina nesse sentido. Você se depara que isso era importante para Jesus. Você percebe que ele teve compaixão, teve misericórdia dessas pessoas. O texto vai dizer que ao ver as multidões, irmãos, multidões dentre as misérias da cidade, o caos da cidade, ao ver as multidões, ele se compadeceu, ele teve misericórdia, ele teve perdão sobre essas pessoas, ele concedeu a esperança a elas, concedeu luz. De repente, quem estava na escuridão, o que você imaginar, Jesus fez em prol daquelas pessoas. E você consegue perceber, irmãos, o olhar de Jesus era um olhar que visava a transformação das pessoas. O olhar de Cristo visa a transformação. Ele olha para alguém e diz assim: esse aqui vai ser curado, esse aqui eu consigo enxergar o amanhã. Ele vai ser isso aqui na minha obra, ele vai ser essa pessoa aqui. Tipo assim, ele olha para a mulher samaritana e vê uma mulher transformada que vai lá e prega para a aldeia dela. Ele olha para aquele cego e vai lá, cura, e vem outros movimentos através daquela cura daquele cego. E o olhar de Jesus, irmãos, não era um olhar julgador das pessoas. Um olhar de juízo, irmãos. Para com um olhar de juízo, para de um olhar de condenação. A gente carrega Jesus, carrega salvação, transformação. A gente não deve olhar para as pessoas com um olhar de juízo, como se não carecesse da graça de Deus. O olhar de Jesus é aquele olhar atento, irmãos. Um olhar devagar. Um olhar que aprecia, às vezes vê o estado de miséria e diz assim: o que é que eu posso fazer por essa pessoa? Aí ele se importava com isso. Então o olhar de Cristo não é igual ao nosso olhar, irmãos. Ele observava atentamente o sofrimento das pessoas que estavam desamparadas, aflitas. E sabe o que é interessante? O texto vai dizer no final do 36 que ele olhava como um aspecto daquele povo, da cidade em si, como pessoas que não tivessem o que? Pastor. E o que é que isso quer dizer, meu irmão? Se você parar para pensar, qual é a característica de ovelha sem pastor no contexto bíblico, judaico aqui, no período de Cristo? Uma ovelha pessoas que não tinham cuidado. Pessoas que não eram amparadas, pessoas que não eram protegidas, pessoas que não tinham refúgio, pessoas que não tinham aprisco, que não tinha casa para voltar, né? Como você vê o contexto de ovelha, o pastor levando a ovelha para o curral. Pessoas que não tinham a autoridade do cajado do pastor para defender, para curar, para proteger se for o caso, para corrigir se for o caso. Você percebe que quando a gente vê no ministério de Jesus, irmãos, Jesus era preocupado com a vida daquelas pessoas, eram pessoas sem pastor. É interessante a gente pensar sobre isso, irmãos, e perceber que às vezes nós andamos igual a essas pessoas, como se não tivesse pastor. E eu falo aqui como o supremo pastor, ele, não eu. Eu falo aqui como se, às vezes, a gente está andando como se não tivesse esse supremo pastor, o bom pastor conosco. Parece que
ele está distante, ou parece que não está tendo o cuidado que é necessário, ou parece que não é preciso. Às vezes a gente está olhando, irmãos, vivendo o que era para a gente levar para as pessoas, porque a gente tem isso que Ele deu a nós. A gente está vivendo o que eles precisam, né? O que a cidade precisa, o que a cidade está em caos, as pessoas no caos. Ou seja, eu tenho a luz de Cristo, eu tenho o cuidado do Supremo Pastor, e é para me levar isso para as pessoas. E às vezes eu estou do outro lado, querendo que seja alcançado por isso, e onde era para me levar isso. Porque a minha mentalidade às vezes é igual de uma ovelha sem pastor. Igual de uma ovelha que não tem esse cuidado do Supremo Pastor. Então, se você perceber, irmão, Jesus ele levava pão, misericórdia, obrigado. Ele levava pão, irmãos, levava misericórdia, levava amor, ele levava paz, levava justiça. As pessoas eram atendidas, as necessidades que ela tinha eram atendidas. Jesus fazia algo isso e ele tinha compaixão delas. E olha que interessante a gente pensar sobre isso, irmãos. Às vezes vem pessoas, pastor, é para a gente sair aí na cidade, a gente fazer necessidades, atender, sei lá, pão, fazer sopão, ir na UPA e não sei o que e tal. São movimentos importantes. Mas, irmãos, a essência da igreja é levar o pão celeste. Desde do bosque, irmãos, a gente comentava lá, vinha algumas pessoas passando por alguma necessidade e tal, e eu sempre falei muito sobre isso. A gente precisa levar o pão, que é Cristo, para essas pessoas, senão não tem transformação. A mentalidade da pessoa que está na vulnerabilidade é pedir, é continuar pedindo, é continuar ali tendo necessidades, é continuar ali numa mentalidade de carecer das coisas e ter alguém sempre suprindo. Mas a mentalidade que está em Cristo é a mentalidade de quem cuida do outro. Por quê? Porque eu tenho um cuidado dele, a mentalidade que eu cuido do outro, porque Jesus ele cuida de mim. Jesus ele cuida da minha casa, da minha família, do meu casamento, do meu relacionamento, das minhas coisas. Jesus ele me dá sabedoria, ele me dá luz. A mentalidade, irmãos, de uma pessoa que está caída, a mentalidade que sempre precisa de cuidado, sempre quer cuidado, mas não cuida de ninguém. Eu quero cuidado. E eu sempre falei isso, o pão que essas pessoas precisam é o pão do céu. Dá o pão material, dá o pão físico, é importante, mas dá o pão do céu. Oferece Jesus a essas pessoas, oferece a água que ele tem, que jamais a pessoa vai voltar a ter sede. Aquele que bebe da minha água jamais voltará a ter sede. Ou seja, irmãos, a gente vai atender a necessidade física, vai atender o que precisar, a gente poder ajudar, pode ajudar. Mas a nossa missão não é a matéria. A nossa missão é agir com a espiritualidade que nenhum outro órgão, nenhuma instituição, nenhuma associação, nada vai fazer em prol da cidade. Então, se a igreja ela perde o foco, que é levar a salvação, a redenção para as pessoas, irmãos, não vai ter salvação e alcance para a vida de ninguém. As igrejas ficarão vazias, as pessoas viverão de forma superficiais, as pessoas não se firmarão, não serão enraizadas, não serão transformadas, e a cidade vai continuar. E a gente olha tendo a missão, a luz de Deus para levar para as pessoas, a gente quer que os governantes mudem aquilo que nós deveríamos anunciar. É como se a gente pegar e dissesse assim, olha, está aqui o presidente, está aqui os órgãos, as autoridades, os ministérios, sei lá o que dizer, aqui, ó, leva Jesus aí para as pessoas e é a única forma. Isso não vai haver nunca, irmãos. Se não começar a partir de mim, se você cala a sua boca na sua casa e não fala para os seus filhos, se você não fala para o seu marido, para sua esposa, para os seus tios, seus primos, seus parentes, se você não se importa com essa dor, com o que eles passam, quanto mais vai se importar com o que está lá fora. A visão de Cristo não era assim, irmãos. A visão de Cristo tinha compaixão deles. Sempre vai ter alguém aflito perto de nós. Queria que você guardasse isso. Sempre vai ter alguém que está precisando de Cristo do nosso lado. E às vezes a gente está tão desatento que a gente não faz o que deveria ser feito. Jesus teve um olhar devagar, irmãos. Olha devagar para as pessoas. Atenta às pessoas. Tem pessoas que chegam aqui, meu irmão, nessa igreja, machucado, ferido. Chegam aflito. Às vezes tem uma semana difícil, às vezes teve um dia ruim, o trabalho não foi legal, às vezes discutiu com alguém, às vezes brigou com alguém, e às vezes a gente não olha para as pessoas com o olhar de Cristo.
Às vezes um abraço cura, às vezes uma palavra traz mudança, traz transformação. Jesus, ele agiu assim. Olha devagar para as pessoas, irmãos. Aprecia e vê o que é que está acontecendo com aquela pessoa. O que é que eu posso fazer por ela? Você consegue entender, irmão? Jesus, ele tinha um olhar diferente para as pessoas, de transformação em relação às cidades, por onde ele passava. Ele não saía condenando as pessoas porque eram pecadores. Ele saía levando a mensagem de transformação, acreditando na mensagem do Evangelho, da sua palavra, que poderia mudar os cenários das vidas das pessoas. Cego, curado. O que está escravo do pecado, liberto. Casamento restaurado, leproso curado, cidade transformada, autoridade transformada, reis mudaram, governantes. Irmãos, essa é a visão de Jesus, é a nossa visão, precisa ser essa. Precisamos ter um olhar que observe mais as coisas, que se dedique mais a essas coisas em relação ao reino de Deus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? E eu quero concluir aqui em terceiro e último lugar, irmãos. O que é que nós aprendemos com o ministério de Cristo? Dedicação, primeiro ponto. Jesus era dedicado em relação às necessidades das pessoas da cidade. Segundo ponto, Jesus ele tinha um olhar observador diante das necessidades das pessoas. Terceiro ponto, Jesus ele tinha uma presença intercessora na cidade, irmãos. Que é o que está aí no versículo 37 ao 38, se você puder acompanhar. Mateus 9, 37 e 38. Jesus ele tem uma presença intercessora. O texto vai nos dizer que então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Você consegue perceber, meu irmão, que Jesus ele ensina os discípulos para orar para que envie mais pessoas para ajudar as pessoas na cidade. Ou seja, que envie mais missionários, mais missionárias, mais pessoas que tenham uma mentalidade de cuidar e não de ser só cuidado. Mais pessoas que queiram se prontificar, se dedicar, se doar, ter um olhar observador e doar um pouco da sua vida, do seu tempo, em relação às pessoas que carecem disso, da graça de Cristo. Jesus ele intercede, pede ao Pai, porque Ele é o dono da seara, Ele é o dono da colheita, então pede pessoas que tenham essa vontade, essa preocupação em relação ao reino de Deus. Então Jesus estava ensinando a gente a interceder, Jesus ensinou os discípulos a intercederem por mais pessoas que viessem com a mesma visão e mentalidade para que possam aí alcançar outras pessoas da cidade que estão passando por caos, mas serem resgatadas. Irmãos, peçam ao Senhor da colheita que envie trabalhadores. Pastor, eu posso ser um frequentador, mas eu não sou trabalhador na seara. Trabalhar na seara existe dedicação, existe tempo, entrega. Pastor, eu posso ser um frequentador, mas eu posso ser um trabalhador, aí se você se dispuser. Pastor, eu posso oferecer o meu dom, o meu recurso. Pastor, eu posso oferecer o meu talento, posso oferecer a minha vida. Pastor, eu posso dedicar mais a alguma coisa do que precisa ser feito, o que eu posso fazer, onde eu posso me engajar. Porque ora para que envie trabalhadores, irmãos. Pessoas, os trabalhadores são poucos. E olha que Jesus falou isso há mais de 2000 anos atrás. E os trabalhadores continuam poucos até hoje. Você vai ver, irmãos, é impossível, irmãos, é impossível. A gente tem aqui em média um cadastro aí de road mesmo, umas 70 pessoas cadastradas. E é impossível um pastor lidar com 70 pessoas, 70 pessoas assim, fora algumas que são frequentadores e tal, mas a gente ir convidar visitantes e tal, que a gente acompanha, ou visita, ou tem um trabalho, e fora outras coisas administrativas da igreja, é impossível você lidar com cerca de 30, 40 famílias. Não tem como. Não tem como, é impossível. E aqui é uma média ainda pequena, mas você vai e multiplica isso. Multiplica para a cidade. Multiplica isso para a ação, para fora da igreja. Ou seja, não tem como, irmãos. Qual que era o ideal? O ideal é que tivesse,
sei lá, para cada... A gente tem uma estimativa nos documentos da igreja, um presbítero para cada 50 pessoas, um diácono para cada... Irmãos, isso aqui era para multiplicar pesadamente, de uma maneira assim, assustadora. Por quê? Porque quanto mais trabalhadores, vai resultar em mais trabalho, mais movimento, mais colheita, mais semente plantada e mais vai ter colheita. Qual que é o problema, irmãos? O problema é que a gente tem pouco trabalhador, e não é só a gente. Qualquer lugar vai ter poucos trabalhadores, porque a mentalidade é de que quer cuidado, mas não quer cuidar. A mentalidade é de frequentar, mas não é de servir. A mentalidade não é de se doar, mas de quer ser que alguém doe. Essa é a mentalidade. E o que Jesus veio, a gente percebe em Cristo, irmãos. Peçam ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. E qual o contexto da colheita que ele está falando? Das cidades. Peçam pessoas que resolvam os problemas que está aí, esse caos aí, na vida das pessoas. E aí vem uma pergunta simples, irmãos. Como eu posso servir o reino de Deus? Com que eu posso servir? A novela observa. Às vezes a gente não é capaz de compartilhar uma imagem da igreja, por exemplo, de um culto que nós temos. A gente compartilha tanta bobagem, tanta besteira. Às vezes eu nem olho, já para não ficar até ferido com algumas coisas. A gente não é capaz de compartilhar um vídeo da igreja. A gente não é capaz de curtir o trabalho da igreja que é colocado numa rede social. Aí vem outras pessoas e fazem o que a gente não faz. Que valoriza o que a gente não valoriza. Eu lembro de um tempinho atrás, começamos na pandemia. Começamos a fazer os cultos e tal. Tem irmãos na igreja que nem inscrito era no canal da igreja. Tem irmãos que nem seguem as redes sociais da igreja até hoje. Que nem acompanha. E eu pergunto, frequentador ou pertence a essa família? A gente compartilha de um tudo. A gente não é capaz de compartilhar alguma coisa em relação do que nós vivemos e somos. Eu não sei que mentalidade é essa, irmãos, que a gente vive e outras igrejas vivem, dificuldades têm e acontece porque é as dificuldades que nós vivemos até a gente se alinhar como igreja de Cristo, de uma maneira segundo o seu propósito. E eu não sei, irmãos, eu não sei de verdade. Eu fico me perguntando e olho para um texto como esse, que Cristo é esse que nós seguimos? Que Ele faz algo, que Ele pede algo para nós e nós fazemos ou vemos algo totalmente diferente, contrário do que é. Isso repercute no que é a igreja aí para fora hoje. As igrejas fechadas para dentro, não tem trabalho missionário para fora, você tem que vir, não tem nada oferecendo às pessoas, à comunidade, é culto, alguma coisa ou outra. São poucas que você vê um trabalho diferente. Vi ali no vídeo um negócio de esporte, corrida de jiu-jitsu, sei lá o que era ali naquela igreja. Isso é visão, irmãos. Mentalidade. Isso é oferecer aquilo com que eu tenho, com que eu posso, com que, enfim, criar projeto, criar ação para que possa ajudar pessoas em relação ao caos que ela está vivendo, a miséria que ela está vivendo. E a gente olha em Cristo, Ele doa o seu tudo que é a sua vida. E a gente olha para nós, a gente doa 1 hora no domingo e meia. Olhe lá, alguns que fazem, chegam um pouco mais cedo, no sábado a gente doa um pouquinho também, e está tudo certo. A gente aguarda o outro final de semana para a gente poder estar aqui de novo, ou estar em outro lugar, ou fazendo alguma coisa em relação a isso. E quando a gente percebe, a gente está falando o quê? Filho, se dedica naquilo que eu propus para você fazer. Se dedica ao ministério. Eu percorri os lugares, cidades, eu olhei para as pessoas, eu atendi no que ela poderia. O pouco que você faz, o outro pouquinho, o outro vai fazer, o outro pouquinho você vai fazer, o outro. E a gente, isso é ser igreja. A gente pertencer pessoas que se preocupam com outras pessoas. Eu coloco aqui, irmãos, para mim encerrar, eu fico pensando sobre a nossa igreja e quanto ainda é desafiador, tantas coisas a gente tem para fazer, para cumprir, para alcançar. A gente vem dando uns passos e passos e passos, às vezes alguns leves, outro um pouquinho, a gente tenta dar uma acelerada para algumas coisas, mas às vezes depois a gente volta um pouquinho, opa, ainda não é o tempo. Eu queria fazer muitas coisas, irmãos. Eu estou abrindo aqui meu coração para vocês, com muito carinho e respeito. Muita coisa eu gostaria de fazer. Inclusive, mês que vem, se Deus permitir, a gente vai fazer um movimento aí bacana, entre julho e agosto.
e o próximo semestre em relação a essa questão de acolhimento. Mas eu sei do quanto isso é importante, irmãos. Eu creio que você sabe também, eu estava, semestre agora que passou, que está encerrando, estava fazendo um estágio lá no Recanto das Emas, num lar de apoio de idosos, né? Não é abrigo, mas é um local de apoio de assistência, é um local chamado CCI, um Centro de Integração de Idosos. E eu fico observando, irmãos, eles oferecem à comunidade o quê? Atividade física, lazer, esporte, dança, acolhimento, atendimento, médico, algumas coisas nesse sentido. De manhã, irmãos, assim, tem cerca de mais de 100 pessoas, todos os dias. As pessoas precisam serem ajudadas. Tá lá gente idoso, gente novo, cada um tem uma história. Em alguns momentos fizemos algumas rodas de conversa entre a psicologia, e cada um tem uma história que quando fala, chora, sente, pessoas abandonadas, filho abandonado, filho morreu, filho não sei o que, o esposo hoje está distante da mãe, fulano morreu no meu braço. Cada um tem uma história. A questão é a gente para observar essas histórias, para ouvir essas histórias, para chegar com Jesus, para resolver essa questão dessa pessoa, por exemplo. As pessoas são acolhidas, irmãos, estão fazendo algo que a gente precisaria fazer, mas sendo que levando Jesus. Eu sonho, irmãos, com a igreja para a cidade. Eu sonho. Já coloquei isso lá atrás no bosque, quando a gente estava reunido entre liderança. A gente precisa sonhar. E eu trago isso. Isso aqui que a gente está vivendo é um sonho. Vem algumas coisas aí a partir dos meses que virão aí à frente, que vai ser alguns sonhos também. Qual que é o problema, pastor? Porque isso pode ser um sonho só meu, ou de Deus. Mas será que é um sonho seu? Servir o reino? Alcançar pessoas? Descer as águas uma pessoa que de repente diz assim, nossa, obrigado por ter me apresentado Jesus. Eu não conhecia esse Jesus como você conhece. A vida toda eu congreguei numa igreja, ou fui para algum lugar, mas eu nunca soube disso. Eu lembro que eu estava na casa do Victor, né? Recentemente batizado. E eu lembro que estava falando com a mãe dele assim, junto à sua sala. Me chamou a atenção uma frase que ela falou assim. Ela tinha uma dúvida sobre uma questão de dogma, de crença, de fé e tal. E eu comecei a explicar na Bíblia tal, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, assim. Depois eu disse, ué, pastor, por que ninguém falou isso para mim? Achei muito interessante aquilo. Ela disse, está lá, nunca vi. Por que as igrejas nos ensinam isso? Eu disse, pois é, minha irmã, esse é um problema. Sabe o que é interessante, irmãos? A gente precisa passar isso para as pessoas. A gente nunca, irmãos, hoje, nunca foi tão eficaz a gente falar do sábado, do descanso. As pessoas estão aceleradas. Mais tarde vai cobrar essa aceleração, a resposta vai vir naturalmente pelo desgaste que você está dando o tempo todo, e freia um pouquinho. Desacelera, nunca foi tão louvável a gente falar de alimentação do que a gente crê. O mundo está se condenando na comida e tudo que é besteira, em tudo que é coisa. Cara, fala da comida que a gente crê. Lá biblicamente, prega para as pessoas o Cristo, mas fala de coisas que elas não conhecem. As pessoas precisam ouvir isso, irmãos. Precisam ouvir a respeito da mensagem do reino de Deus. Precisam saber de coisas que elas nunca souberam. Elas vão ficar... A mãe do Vitor, e parecia que ela estava dizendo assim, pastor, por que vocês demoraram tanto para falar isso? Por que vocês esconderam isso da gente? Parecia mais ou menos isso, eu me senti na responsabilidade disso. Por que vocês demoraram para anunciar isso? Eu nunca ouvi isso. Aqui, isso aí já passou e tal. Ou seja, irmãos, nós temos uma responsabilidade. Jesus, ele pregava as boas novas do reino de Deus. Você precisa fazer isso, meu irmão. Sonha junto com a igreja, meu irmão. Sonha, eu fico ali. Esses dias eu estava falando para a liderança ontem. Estava dizendo, irmãos, de repente a gente fecha aqui essa sala aqui, esse salão aqui, esse espaço. Que hoje temos poucas pessoas ainda. Mas eu fico pensando ali, o Adilberto deu uma ideia ali, o diácono Adilberto, eu fiquei pensando, olha, a pessoa, a gente está fechado aqui, de repente tem 2 abençoados assim, voluntários e tal. E quando a pessoa chegar, a gente abre as portas assim, e pode dizer, ó, irmão, seja bem-vindo. Vem impactar, impressionar a pessoa, que você tenha uma experiência real aqui com ela, que você tenha uma experiência de relacionamento com Deus, você seja impactado com o culto, com a palavra, com o louvor.
Eu gosto de ver assim, irmãos. Sonhar. A Zenaldo de Beto falou, vamos comprar outra bateria de cara. Vamos pensar no aquário, vamos pensar não sei o quê. Eu gosto de pensar num negócio que possa trazer um resultado, irmão, de alguma coisa que possa abençoar pessoas. Do quanto isso vai abençoar as pessoas, do quanto isso vai poder alcançar pessoas. Sonhar junto com os sonhos de Deus, irmãos. Pensar junto com os sonhos de Deus. Quando Jesus está falando aqui, peçam para que envie trabalhadores, Ele está dizendo, sonha, ora, pede ao Pai que pessoas paguem um preço com você, que lute junto com você e lute por essas causas, por essa missão que eu te entreguei. Anda com pessoas que está dentro da visão de Deus, que está junto do propósito de Deus, que está sonhando junto com o sonho que você tem. Eu queria que você guardasse isso, irmãos. Quando a gente pensa sobre Cristo e as cidades, Jesus ele tinha dedicação, Jesus ele tinha um olhar diferente sobre as pessoas e não julgador. Jesus ele tinha uma característica de interceder para transformar todas as pessoas que estavam ali, que ele poderia alcançar. E isso está ao nosso alcance, irmãos. Com certeza você tem alguém perto de você hoje que você poderia fazer alguma coisa em prol disso. Eu gostaria que você ficasse em pé, irmão, se você assim desejar. E a gente pudesse entoar aí um louvor ao Senhor. E que de repente você pudesse pensar mais um pouco nesse texto que foi da última lição. Então disse aos seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, o Senhor da colheita que Ele envie trabalhadores para a sua colheita. Peça para que Ele envie trabalhador para a sua colheita. Não quer que você tenha mais se dedicado, meu irmão? Mais trabalhado, mais doado o seu tempo. Onde é que está o trabalho da seara de Deus? A dedicação na seara de Deus. Será que você não sente falta? Ou será que você nunca descobriu o trabalho da seara? Será que trabalhar na seara não seria mais importante do que muitas coisas na nossa vida? Será que você via o Deus da seara? Você vê o que Ele quer fazer com as pessoas, ser um instrumento usado por Ele para abençoar outras pessoas? Será que isso não vale a pena? Nós pertencermos a uma igreja e servirmos o Deus daquilo que nós nos comprometemos a fazer, do que apenas ser um frequentador, apenas ter uma mentalidade que só quer cuidado, mas não quero cuidar. Eu queria que você pensasse sobre isso. Peça ao Pai, o Senhor da seara, que envie trabalhadores. Senhor, eu quero ser um trabalhador na minha igreja. Senhor, eu quero servir a minha igreja. Eu quero servir as outras pessoas. Eu quero sonhar junto com a igreja. O sonho que o Senhor tem para essa igreja, São Sebastião. Senhor, um dia eu ainda sonho com os meus filhos tudinho na igreja. Os que saíram da igreja. Criei tudinho na igreja. Um dia eu ainda sonho com a minha família. Antes que eu venha padecer, um dia eu sonho com a minha família na igreja. Eu sonho casado na igreja. Se hoje você não é casado, eu sonho estar casado junto com meu esposo na igreja. Junto com os meus filhos na igreja do Senhor, a família que eu pertenço. Junto com a minha mãe na igreja, o meu pai na igreja. Minha família completa na igreja. Isso é sonhar, irmãos. Orar por isso. Eu sonho porque Jesus é a solução para o problema, irmãos. Eu sonho um dia ser curado, restaurado. Jesus ele fez isso com as pessoas na cidade. Eu sonho com isso, Senhor. E eu jamais vou deixar de sonhar e orar por isso. O Senhor disse, peçam, que será dado. Batam, a porta há de se abrir. Busquem e encontrarão. Nós precisamos entender isso em nome de Jesus. Aleluias. Tem uma frase, irmãos, dita por aí. Diz que o melhor de Deus ainda está por vir, né? Na verdade, o melhor de Deus, ele já veio, que é Jesus. O melhor de Deus para a cidade é Jesus, irmãos. O melhor de Deus para a sua família é Jesus. O melhor de Deus para seu casamento é Jesus. O
O melhor de Deus para a criação dos seus filhos é Jesus. O melhor de Deus para a enfermidade que você luta, enfrenta é Jesus. O melhor do Senhor, irmãos, para as lutas diárias, trabalho, dificuldade, cansaço, é Jesus. Ele mesmo falou: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Venham a Ele, venham a Ele, venham a mim. Pensa Jesus indo nas cidades e curando e fazendo, e pessoas indo a Ele, irmãos, sendo libertas, curadas. E nós podemos fazer isso no nome dEle, irmãos. Nós podemos fazer isso se nós tivermos uma mentalidade de cuidar de pessoas e não apenas de querer cuidado. Igreja não é um lugar para você frequentar, igreja é um lugar para você pertencer. O Senhor te conhece, você faz parte dessa família. Você paga um preço por essa família, você paga um preço pela missão dessa família. Qual que é a minha dedicação nesse corpo? Qual que é a minha obra das minhas mãos nesse corpo? O que é que a minha mão faz? O que é que meu pé faz nesse corpo? O que é que eu tenho para dedicar a Deus nessa sua missão? Eu queria convidar você a orar, meu irmão, comigo nesse momento, em nome de Jesus. Se você pudesse ajoelhar onde você estiver, se você quiser, faça isso. Se você quiser ser um trabalhador na seara do Senhor, em nome de Jesus, peça isso ao Senhor. Se você quer vir a Ele por meio da oração, Jesus é a resposta, irmãos. Jesus é a resposta para a tua preocupação, para as dificuldades que você enfrenta, para as lutas que você enfrenta. Cristo é a resposta. Cristo é a resposta para o seu sonho, meu irmão, em nome de Jesus. Cristo é a resposta da oração que talvez você ora já há anos. Cristo é a resposta. Sonha, meu irmão, em nome de Jesus. Jesus era visionário. Jesus já sabia tudo que ia acontecer. Sonha em nome de Jesus, vai pela fé. Imagina, sonha, tem fé, acredita em nome de Jesus. Jesus é a resposta. Meu amigo Jesus, santo tu és, Senhor. Santo, santo, santo tu és, Senhor. Amém.